Homem rico flagra morador de rua dançando com sua filha cadeirante, ato que transforma vidas. Tomás sempre observou a cidade do alto de sua varanda luxuosa, rodeado por paredes de vidro que refletiam uma realidade cruel. Arranha-céus brilhando em contraste com ruas que cheiravam a abandono e esquecimento. Morador de uma mansão imensa, ele carregava uma solidão silenciosa, uma sensação gelada que a fortuna nunca conseguiu aquecer. Naquela tarde enevoada, algo estranho quebrou seu tédio habitual. No parque público, um lugar quase esquecido pela elite, Tomás viu uma cena que parecia um filme rebelde contra o cinza da cidade. Um homem, maltrapilho, rosto riscado de linhas duras, dançava. Mas não era uma dança comum. Era uma celebração disfarçada de movimento, um grito mudo de alegria bruta. O que deixou Tomás sem fôlego foi quem acompanhava aquele homem. Uma menina em cadeira de rodas, girando o som distante da cidade, o cheiro úmido do parque, o riso torto de Sofia. Tudo pulsava no peito dele com uma urgência que ele não conseguia ignorar. Sem pensar, Tomás desceu da varanda e, num movimento quase automático, caminhou até aquele mundo que sempre evitou. Cada passo era um estrondo na sua rotina perfeita, uma ruptura em seu universo polido. As poucas pessoas ao redor lançavam olhares confusos, murmurinhos sobre o rico maluco que desceu para brincar com quem não deve. Ao se aproximar, Carlos ergueu o olhar, desconfiado e duro. Mas havia uma vulnerabilidade ali. Um pedido silencioso de que alguém, enfim, pudesse se importar. Tomás estendeu a mão, entregou um sorriso trêmulo e ofereceu ajuda, sem saber direito o que aquilo significava. Nos dias que seguiram, uma amizade improvável cresceu entre eles. Tomás visitava o parque, levava comida, produtos, carinho. E percebia que sua vida vazia se enchia de algo novo, de uma emoção que a riqueza jamais e ainda pior. Os amigos de Tomás começaram a dar sinais claros de reprovação, sussurrando sobre alianças perigosas, caindo em críticas que soavam como punhais. O medo de perder tudo o que tinha fez Tomás estremecer. Quando Sofia começou a perder a força, anunciando que sua saúde piorava a cada dia, o peso dentro de Tomás se tornou quase insuportável. Ele se via num jogo perigoso entre seu mundo de luxo e aquele que pulsava à beira da ruína, sem saber até onde poderia ir. A pergunta que agora batia em sua garganta era cruel. Estaria ele pronto para encarar a verdade que Carlos escondia? E se esse segredo fosse justamente o que pudesse acabar com tudo que ele começava a amar? O vento frio soprou sobre o parque, levando sussurros de histórias por contar. Um mistério pairava no ar, e na mente de Tomás, uma única certeza: nada naquela vida seria como antes. Ei, antes de prosseguir com esta história incrível, eu preciso fazer um alerta importante. Muitos assinantes relataram que adoro interagir com cada um de vocês. E se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O vento ainda cortava gelado.
carregando folhas secas e um cheiro agridoce de terra molhada. Tomás ficou parado, sem coragem de sentar. Sentia as mãos suando, o peito apertado, como se faltasse ar. Sofia, já mais calada, com a pele ainda mais pálida, sorria de canto, enquanto Carlos ajeitava o casaco esfarrapado sobre os ombros dela. O parque mergulhava num silêncio estranho, o tipo de silêncio que parece gritar dentro do ouvido, quebrado apenas pelo som das rodas da cadeira de Sofia, riscando o chão. Tomás tentou perguntar. A voz quase... O rosto ficou duro, a mão tremendo no encosto da cadeira da menina. Sofia mirou o pai, respirou fundo. Pai, por favor, sussurrou. Uma lágrima escorreu devagar, queimando o rosto. Tem muita coisa que você não sabe, Tomás. Muita mesmo. Mas você merece saber. A voz falhou. Só te peço para não odiar a gente, nem se afastar da Sofia. Tomás sentiu o corpo tremer. Por quê, Carlos? Nesse momento, um grito explodiu do outro lado do parque. Um grupo de homens, 3, talvez 4, veio correndo. Cachorros latiam perto do portão. Um deles carregava algo na mão. Brilhava a luz do entardecer. O clima mudou de repente. Crianças começaram a chorar. Mães gritavam nomes. Um cheiro de fumaça invadiu o ar, sufocante. No banco perto, um velho soltou o jornal e correu. Tomás tentou proteger Sofia, se colocando na frente, mas Carlos foi mais rápido. O homem largou tudo e se lançou na frente dos dois. A voz dos agressores cortou como navalha. Chega de esconderijo, Carlos. Chega de fingimento, seu safado. Tomás sentiu a cabeça girar. Não entendia nada. Um dos homens, o de casaco vermelho, gritou. Vai fugir de novo? Vai se esconder atrás da menininha agora? Todo mundo precisa saber quem você é. A multidão aumentou, espremendo a cena. Os pés de Tomás enterrados no chão duro. Sofia chorava baixo, o rosto coberto pelas mãos frágeis. Os gritos ficaram mais altos. Bandido! Covarde! Mentiroso! As pessoas, antes só observando, já pegavam o telefone, filmando, murmurando. Carlos enfim ergueu as mãos, e a revelação explodiu ali. Para todos ouvirem, como um trovão. Eu não sou só um morador de rua. Não sou quem vocês pensam. Ele olhou para Tomás. Olhos vermelhos, fundo de poço. Eu estive na casa dele, a mansão. Fui caseiro lá por anos. Fui mandado embora, acusado de roubo. Só que eu não roubei nada. Fui expulso e jogado aqui, com minha filha. Tomás sentiu o estômago despencar. Tentou lembrar. Olhou Carlos, tentou reconhecer, mas era difícil juntar as peças. Ouviu vozes atrás. Esse aí é conhecido, roubava os patrões. Carlos continuou, agora com a voz destruída. Sofia não é minha filha. É sua, Tomás. Tua filha. Você nunca soube. Ela nasceu meses depois que você me colocou na rua. Eu cuidei, escondi, mas agora já era. O chão sumiu. O mundo girou num salto. A dor atravessou Tomás como um prego quente. O povo continuava no entorno, celulares filmando, boca aberta.
Sofia tremia, lágrimas e suor se misturando. Pai, ela sussurrou, olhando para Tomás. E nesse instante, o homem do casaco vermelho avançou para cima de Carlos. O soco veio seco, sangue respingou no ar. Gritos estouraram. E então, de um dos cantos, alguém apareceu correndo com uma arma pequena, apontando para Tomás. E nada mais fazia sentido. Só o medo absoluto partindo todos os ossos por dentro. A última coisa que Tomás ouviu foi o clique do gatilho. O silêncio caiu feito pedra. Nada seria igual dali para frente. O silêncio pesado cortou o ar com uma intensidade assustadora. O olhar de Tomás estava pregado na arma, o clipe metálico brilhando sob o sol poente. O coração batia em seu peito como um tambor apressado. Ele não conseguia compreender o que estava acontecendo. O grito de Carlos ainda ecoava em sua mente, e o mundo ao seu redor parecia girar rápido demais. As vozes ao redor se tornaram um zumbido confuso. Ele pôde sentir o cheiro de suor e medo se misturando com a fumaça que ainda pairava no ar. Sofia estava ali, olhando para ele, olhos cheios de incerteza. E o golpe foi seco e Carlos caiu, o espelho quebrado de sua expressão de dor transformando-se em desespero. Tomás se lançou para a frente, querendo alcançar Carlos, mas os gritos implacáveis da multidão o seguravam no lugar como correntes. O que você fez? Ele estava prestes a perguntar, mas a cena à sua frente mudou tudo novamente. Um som forte, um estrondo. A arma foi disparada, mas não foi em direção a Carlos. O impacto foi brutal e surpreendente. A bala atingiu o homem do casaco vermelho no peito. Ele caiu instantaneamente, suas mãos se espalmando no chão sujo do parque. A cena se transformou em caos e confusão. O grito de polícia ecoou entre os presentes, e as pessoas começaram a correr, se dispersando em pânico. O que estava acontecendo? Tomás olhou para a direção de onde o tiro veio. Uma figura emergiu da multidão. Era uma mulher, roupa escura, expressão decidida. Ela segurava uma arma com firmeza nas mãos trêmulas. Os olhares estavam fixos nela, como se o tempo tivesse parado. Carlos, Tomás não é ele! Ela gritou, a voz cortando através do barulho. Eu fiz isso por você! Os olhos de Tomás se arregalaram. Quem era aquela mulher? Ela não tinha nenhuma conexão com a vida dele. Carlos, ainda no chão, levanta a mão, mas a angústia em seu olhar deixa claro que ele também não esperava por isso. Rita, o que você está fazendo aqui? Ele finalmente conseguiu gaguejar. A mulher soltou a arma, deixando-a cair no chão de forma estrondosa. Eu não podia deixar você ser atacado assim, não depois de tudo o que aconteceu. Sua voz estava embargada, especialmente com a emoção que a invadia. Carlos, agora um homem quebrado, olhou para Tomás, e as palavras se formaram lentamente em sua boca. Eu não queria que você descobrisse assim. Eu não sabia que ela viria. Tomás sentiu um nó na garganta. Tudo, cada fragmento que ele pensava entender, estava se desintegrando. Como vocês se conhecem?
Sua pergunta saiu em um sussurro, cercada por um misto de incredulidade e desespero. Qual era a verdadeira ligação entre Carlos e aquela mulher? Eu trabalhei para ele, Tomás, e para você, eu sou sua irmã, disse Rita, as palavras saindo com força, e o impacto foi como uma explosão na mente de Tomás. Ele nem sequer viu o mundo à sua volta. O que significava aquilo? Sua irmã? Mas como? Ele se lembrou de conversas esquecidas, fragmentos de uma infância distante. A traição, a rotina que o afastou dos laços familiares por escolha. Os olhares da multidão, agora mais confusos, misturavam reprovação e compaixão. O que mais estava escondido sob a superfície dessa trama complicada? Sofia, agora em silêncio, olhava com seus olhos inocentes, buscando proteger seu pai. O medo abrangia o parque, mas a descoberta rasgava o coração de Tomás em direções que ele nunca esperou. Ele se virou para Carlos, o homem que tinha ido da escuridão à luz, agora ofuscado por segredos. E a Sofia? O que vai acontecer com ela? A pergunta pairou no ar, o verdadeiro peso da incerteza a pressionar a cada um deles. Os rostos se tornaram uma mistura de dor e incerteza. O passado de Tomás o surpreendia, reviravoltas se formando em uma web complexa e envolvente. E nesse instante de revelações, enquanto o caos reinava ao redor, o nó se apertou ainda mais. O que mais estavam escondendo? A cidade antes silenciosa agora rugia com a passagem do tempo, e uma nova verdade tinha surgido, disposta a mudar tudo. O silêncio pesado cortou o ar com uma intensidade assustadora. Ele não conseguia compreender. O que estava acontecendo? O grito de Carlos ainda ecoava em sua mente, e o mundo ao seu redor parecia girar rápido demais. As vozes ao redor se tornaram um zumbido confuso. Ele poderia sentir o cheiro de suor e medo se misturando com a fumaça que ainda pairava no ar. Sofia estava ali, olhando para ele, olhos cheios de incerteza, e Tomás queria gritar, mas nada saía. Foi quando o homem do casaco vermelho avançou. Punho cerrado, o golpe foi seco, e Carlos caiu, o espelho quebrado de dor em seu rosto. Tomás se lançou para a frente, querendo alcançar Carlos, mas os gritos implacáveis da multidão o seguravam no lugar como correntes. "O que você fez?" Ele estava prestes a perguntar, mas a cena à sua frente mudou tudo novamente. Um som forte, um estrondo. A arma foi disparada, mas não foi em direção a Carlos. O impacto foi brutal. A bala atingiu o homem do casaco vermelho no peito. Ele caiu instantaneamente, suas mãos se espalmando no chão sujo do parque. O caos se instaurou e o grito de "Polícia!" ecoou entre os presentes. As pessoas começaram a correr, se dispersando em pânico. O que estava acontecendo? Tomás olhou na direção de onde o tiro veio. Uma figura emergiu da multidão. Era uma mulher, roupa escura, expressão decidida. Ela segurava uma arma com firmeza nas mãos trêmulas. Os olhares estavam fixos nela, como se o tempo tivesse parado. "Carlos, toma!" "Não é ele!" ela gritou.
Os olhos de Tomás se arregalaram. Quem era aquela mulher? Carlos, ainda no chão, levanta a mão. Mas a angústia em seu olhar deixa claro que ele também não esperava por isso. Rita, o que você está fazendo aqui? Ele finalmente conseguiu gaguejar. A mulher soltou a arma, deixando-a cair no chão de forma estrondosa. Eu não podia deixar você ser atacado assim. Não depois de tudo o que aconteceu. Sua voz estava embargada, especialmente com a emoção que a invadia. Carlos, agora um homem quebrado, olhou para Tomás, e as palavras se formaram lentamente em sua boca. Eu não queria que você descobrisse assim. Eu não sabia que ela viria. Tomás sentiu um nó na garganta. Como vocês se conhecem? Sua pergunta saiu em um sussurro, cercada por um misto de incredulidade e desespero. Qual era a verdadeira ligação entre Carlos e aquela mulher? Eu trabalhei para ele, Tomás. E para você, eu sou sua irmã, disse Rita. E o impacto foi como uma explosão na mente de Tomás. Ele nem sequer viu o mundo à sua volta. O que significava aquilo? Sua irmã? Mas como? Ele se lembrava de fragmentos de uma infância distante. A traição, a rotina que o afastou dos laços familiares por escolha. Os olhares da multidão, agora mais confusos, misturavam reprovação e compaixão. O que mais estava escondido sob a superfície dessa trama complicada? Mas a revelação foi interrompida por um grito estrondoso. Saiam da frente! A voz era masculina, e um grupo de homens com uniformes pesados surgiu da entrada do parque. Um deles, claramente o líder, apontou para Tomás e gritou. É ele! Aquele é o herdeiro! Ele precisa ser preso! O mundo desabou novamente. As palavras eram como pedras. Rita fez um movimento até Tomás, buscando protegê-lo, mas já era tarde. Os homens cercearam o espaço, a tensão palpável como um fio prestes a se romper. Senhores, não sabemos o que está acontecendo, mas temos ordens para prender o culpado, gritou um dos oficiais. Carlos, ainda no chão, gritou com todas as forças. Não, ele não é culpado, é um mal-entendido. Mas a palavra de um homem em sua condição não tinha força contra a estrutura imponente das autoridades. E assim, entre gritos, caos e confusão, Tomás viu o futuro se desvanecer. Espaçava-se um novo capítulo em sua vida. Uma escolha amarga e devastadora à frente. Era hora de decisões difíceis. O que mais ele iria descobrir sobre sua história? Que segredos ainda estavam enterrados? A multidão começou a se agitar, e a incerteza vinha como um urro através do parque. O silêncio que se seguiu foi cortante, e Tomás percebeu. Nada seria igual dali em diante. Ah, lembre-se, se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pesado cortou o ar com uma intensidade assustadora. O olhar de Tomás estava pregado na arma, o clipe metálico brilhando sob o sol poente.
O coração batia em seu peito como um tambor apressado. Ele não conseguia compreender. O grito de Carlos ainda ecoava em sua mente e o mundo ao seu redor parecia girar rápido demais. As vozes ao redor se tornaram um zumbido confuso. O cheiro de suor e medo se misturava com a fumaça que ainda pairava no ar. Sofia estava ali, olhando para ele, olhos cheios de incerteza. Ele queria gritar, mas nada saía. Foi quando o homem do casaco vermelho avançou, punho cerrado. O golpe foi seco e Carlos caiu. Tomás se lançou para a frente, mas os gritos da multidão o seguravam como correntes. "O que você fez?" Ele estava prestes a perguntar, mas a cena mudou tudo novamente. Um som forte, o estrondo de um tiro. A bala atingiu o homem do casaco vermelho no peito. Ele caiu, suas mãos se espalhando no chão sujo do parque. O caos se instaurou e o grito de "Polícia!" ecoou. As pessoas começaram a correr, se dispersando em pânico. Então, uma figura emergiu da multidão. Era uma mulher de roupa escura, expressão decidida, segurando uma arma trêmula. "Carlos! Ele não é?" A voz dela cortou o ar, mas a frase ficou entalada. Os olhos de Tomás se arregalaram. Era Rita. Carlos, ainda no chão, levantou a mão, mas a angústia em seu olhar deixava claro que ele também não esperava por isso. "Rita, o que você está fazendo aqui?" ele gaguejou. A mulher soltou a arma, deixando-a cair no chão de forma estrondosa. "Eu não podia deixar você ser atacado." "Não depois de tudo." Sua voz estava embargada pela emoção. Mas havia algo mais, um brilho nos olhos. Carlos olhou para Tomás e as palavras se formaram lentamente em sua boca. "Eu não queria que descobrisse assim. Eu não sabia que ela viria." Tomás, confuso, sussurrou: "Como vocês se conhecem?" Foi nesse momento que o mundo dele desabou. "Eu era sua agente, Tomás", disse Rita, um tremor na voz. "Eu trabalhei na sua família há anos. E mais, somos namorados, eu e Carlos." Ele sempre soube que a Sofia não é só dele. Ela é sua filha. "Você nunca soube." Uma onda de choque passou por ele. As palavras pairaram no ar como um eco. O que ela estava dizendo? Sofia? Filha? A confusão se misturou ao desprezo que ele sentia por tudo ao seu redor. A multidão, antes com o olhar de reprovação, agora estava apenas horrorizada. Sofia, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para Tomás. "Pai!" ela sussurrou, confusa. "Eu não compreendo." Ele balbuciou, o coração batendo como um tambor acelerado. "Carlos, como você pôde me esconder isso?" O chão parecia sumir sob seus pés. Mas a revelação não parou. Rita continuou. "Ele não só cuidou dela, Tomás, como também é seu protetor. Mas a verdade é que a sua mãe estava envolvida em algo mais complicado, e eu sou parte disso." O pânico estava na voz dela agora. Foi nesse instante que o homem do casaco vermelho começou a se levantar, as mãos no peito. Ele estava ensanguentado, mas a fúria estampada no rosto era pior. Achou que estava tudo acabado? "Eu não sou só um capanga, sou da máfia. Essa garota, essa história, tudo isso vai me custar muito caro." E antes que pudesse processar, novas sirenes soaram,
a luz vermelha das viaturas se espalhando pelo parque. Um novo pânico tomou conta. Tomás olhou para Carlos, que agora estava tentando se levantar. Um conflito surgia. O passado estava batendo a porta de um jeito que eles nunca esperaram. Rita, você não pode. Ele começou, mas a mulher interveio, a determinação nos olhos. É hora de ficarmos juntos, Tomás. Não podemos continuar correndo. Ai, enquanto a caótica cena ao redor se desenrolava, o coração de Tomás estava apertado. Já não sabia mais em quem confiar. E só uma pergunta martelava em sua mente. Tudo o que ele conheceu estava prestes a desmoronar em faquerias? O que mais estava escondido? A polícia se aproximava, e as perguntas não tinham um fim à vista. O futuro era incerto, e Tomás percebeu que nada seria igual dali em diante. O silêncio pesado cortou o ar com uma intensidade assustadora. O olhar de Tomás estava pregado na cena à sua frente. A arma, agora caída no chão, deixou uma atmosfera carregada de tensão. O coração dele batia rápido, como um tambor descontrolado. Ele sentia a raiva e o desespero se misturarem dentro dele. Rita, com lágrimas nos olhos, olhava para Carlos, que se levantava lentamente, enfrentando o olhar do homem do casaco vermelho, que agora estava estirado, ensanguentado. "O que vocês estão fazendo aqui?" Um dos policiais gritou, apontando a arma para a multidão, fazendo com que todos tremessem. "Afaste-se do acusado!" As palavras reverberaram como um soco no estômago. Acusado? De quê? A cabeça de Tomás girava em confusão. Do fundo da multidão, um eco familiar cortou o ar. "Tomás!" A voz era reflexiva, como um eco de um passado esquecido. Ele virou rapidamente e, de repente, ficou paralisado. Era Helena, sua mãe. Por que ela estava aqui? O olhar dela estava fixo, determinada a protegê-lo. "Não se mexam!" Ela gritou para os policiais. E em um movimento rápido, surgiu entre a multidão. Sua presença era como um farol em meio ao caos. Os olhos de Tomás refletiam incredulidade. "Mãe!" Ele sussurrou, a voz quase inaudível. "Saia daqui, Tomás. Eles não sabem de nada." A voz de Helena estava embargada. O ambiente tornou-se um turbilhão de sussurros e gritos. Todos olhavam para ela, intrigados. Uma figura tão familiar, mas tão distante. Os policiais, cautelosos, se entreolhavam, tentando processar a cena estranha diante deles. Então, com um movimento apaixonado, Helena ergueu as mãos. "A verdade precisa ser dita. Você não sabe o que está acontecendo. Eu sou o que eu sou é mais importante do que vocês pensam." A multidão ficou em silêncio. Mesmo os agressores se calaram, confusos. "Diga logo a verdade, senhora." Um deles exigiu, já com a voz mais calma. Helena respirou fundo, enfrentando a realidade com coragem. "Carlos não é apenas um homem à deriva. Ele é parte de uma história que você nunca soube. Tomás, a Sofia é tua filha, mas há mais. Ela é também a filha de Carlos." A revelação caiu como uma bomba, o impacto reverberando pela multidão. As palavras dela,
pesadas e profundas, deixaram o ar saturado de tensão. Todos pararam, absorvendo o peso da declaração. Tomás, perdido em seu turbilhão emocional, sentia o peito apertar. A confusão tomava conta dele. Mas como? Como você sabe disso? As palavras saíram como um respiro. Ele olhou para Rita, e algo dentro dele começou a despedaçar. A verdade tinha várias facetas. Helena, ainda oferecendo seu olhar intenso, continuou. Porque eu fui a responsável por tudo isso. Estava no escuro, mas a verdade sempre retorna. Sofia e Carlos estavam sob a minha proteção, mas tudo se complicou. Eles foram forçados a viver nas sombras por causa do passado da nossa família. Carlos, que lutava para se recompor, tinha a fúria e a dor em seu olhar. Você nunca poderia ter-me dito isso. Por que não me contou? Eu sou um pai também. Ele parecia prestes a entrar em colapso, lutando contra um ciclo interminável de dor e traição. Nesse momento, o homem do casaco vermelho, que parecia mais uma sombra do que uma pessoa, levantou-se para agir. Com um movimento rápido, puxou uma faca, e um grito de terror ecoou entre os espectadores. Vocês deviam um dia pagar. Eu os encontrarei onde quer que estejam. Tomás sentiu o frio na espinha subir. Antes que pudesse pensar, Helena, em um movimento inesperado, saltou na frente dele. O choque foi imediato. A faca cortou o ar e o mundo pareceu se desacelerar. Os gritos se tornaram um zumbido, enquanto a polícia reagia. O tempo parou. Um fio de sangue começou a escorrer da palma da mão de Helena, que se erguia para proteger o filho. Tudo mudou em um instante. E no meio do caos, a narração do destino transformava-se novamente. Tragédias se entrelaçaram ao redor deles, e as escolhas se tornaram um labirinto. O que estava em jogo era muito maior do que eles podiam imaginar. A pergunta agora pairava no ar. Quem realmente era Tomás? E qual papel ele realmente tinha em toda essa história? O mundo girou mais uma vez, e a incerteza foge como uma sombra numa noite sem lua. O som da faca cortando o ar foi o que fez Tomás entrar em estado de choque. Ele viu sua mãe, Helena, brincar com a morte, mas o pânico não dava tempo para pensar. Carlos estava caído no chão, a tensão em seu rosto misturando dor e confusão. Sofia tremia, incapaz de entender o que estava acontecendo. O homem do casaco vermelho parecia um espectro, preparado para a destruição. O instante se arrastou, como se o tempo estivesse parado. Tomás sentia o coração sendo esmagado no peito. Antes que a verdade sobre sua paternidade pudesse registrar em sua mente, o grito de Helena soou como um clarim na batalha. Afaste-se, Tomás! Ela se lançou em direção ao homem, a faca cortando suas esperanças. O impacto de seu corpo contra ele foi um choque repentino. Uma fração de segundo depois, o tiro ecoou. Mas não foi só uma bala. Foi um rompimento do tecido da realidade. O peito de Helena foi perfurado. O ar ficou gelado. O mundo ao redor se transformou em um cenário de caos. O caos tomou conta do parque. Alguns gritaram, outros ficaram em silêncio, seus olhos refletindo a total incredulidade. Tomás sentiu um nó na garganta. Ele gritou o nome de sua mãe, mas a voz não saía. Cada gota de sangue que brotou da ferida de Helena era uma peça de sua vida desmoronando. Os policiais,
Imediatamente alertados, avançaram. A tensão estava em todos os rostos presentes. As sirenes soavam, mas também parecia uma música macabra que ecoava nas memórias de Tomás. Helena caiu no chão, seu corpo se contorcendo. Mãe! O grito saiu como um lamúrio, misturado ao horror e desespero. Se jogou até ela. O sangue se espalhava, quente e vivo. O que você fez? Ele puxou a mão dela, tentando estancar o fluxo, mas era inútil. Tomás, eu preciso. Ela balbuciou, a voz falhando, enquanto os olhos se fechavam lentamente. O que você não sabia, precisa saber. Carlos, sem compreender o que havia feito, começou a se levantar, mas a dor em seu olhar falava mais do que 1000 palavras. Helena, não! A apatia em sua voz se misturava ao arrependimento. Eu não queria que você fizesse isso. Mas antes que outra palavra pudesse escapar, o homem do casaco vermelho se levantou, ainda ofegante. Ele parecia um demônio ressurgindo das cinzas. Vocês acham que isso acaba aqui? Vocês não têm ideia do que estão lidando. Cale-se! Gritaram os policiais, mas o homem já estava preparando sua próxima ação. Ele ergueu a arma novamente, mirou em direção a Tomás e Carlos, um desafio em seu olhar. O pânico recomeçou a se espalhar. Tomás estava paralisado. O caos virou um turbilhão. As pessoas, assim como ele, estavam em estado de choque. A última coisa que ele queria era perder sua mãe. As lembranças de infância, as festas, as risadas, tudo fluía como um filme diante de seus olhos. Mas o horror presente era intenso demais. Então, em um gesto impulsivo, Carlos se atirou na frente de Tomás e Helena. Não, não farão isso. O som do estampido da arma ecoou novamente. Mas algo diferente aconteceu. O homem do casaco vermelho caiu de joelhos. Seu olhar se perdeu no vazio, e a arma deslizou de sua mão. A multidão se silenciou. O que estava acontecendo? Tomás olhou nos olhos de Carlos, buscando respostas. O que você fez? Carlos parecia uma sombra do homem forte que Tomás conhecia. Algo dentro dele se despedaçava. Foi então que surgiu Rita do fundo da cena. Ela segurava uma segunda arma. Profile seu olhar entre a dispensa do homem e o amor que sentia por Carlos. Eu não deixaria que você se machucasse novamente, disse. Desculpem, mas a história de todos nós é mais complicada do que pensam. Não posso deixar que isso termine assim. Ela levantou a arma, mas não apontava para Tomás ou Carlos. A intenção era clara, mas havia uma complexidade obscura em seu olhar. A verdade sobre a Sofia não é apenas sobre você ou sobre Carlos. Ela sabe algo que ninguém mais sabe. E a vida dela está em jogo. Tomás parou. A palavra vida reverberou em seu ser. Sofia? Ele se virou buscando o olhar de sua filha. Mas o que mais seria revelado? O que significava isso tudo? A cidade era um labirinto, e ele parecia preso em suas próprias mentiras e segredos. A resposta estava próxima, mas ao alcance dos dedos, como um sonho prestes a escapar. O tempo parecia se arrastar. A tensão crescia, e o que estava escondido começava a se desenhar. Havia algo mais, algo que Tomás
ainda não entendia. Cada respiração tinha um peso. Cada passo em direção à verdade se tornava mais difícil. O grito de uma sirene ainda podia ser ouvido ao fundo, mas dentro dele apenas uma pergunta persistia. Quem realmente somos, afinal? O silêncio pesado cortava o ar, e as palavras de Rita pareciam ecoar em um espaço vazio. Tomás, atordoado, tentava entender a complexidade que surgia diante dele. As pessoas ao redor, antes em frenesi, agora assistiam em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Mas foi nesse instante de profunda confusão que o inesperado aconteceu. Um ruído distinto surgiu, quase como um estalo. O homem do casaco vermelho, apesar de ensanguentado, se levantou novamente, e algo em sua postura mudou. Uma ferocidade indescritível pulsava em seu olhar. Ele apontou para Carlos e gritou: "Você acha que pode escapar? A verdade sempre aparece." E quase como se tivesse ativado um botão invisível, outras figuras começaram a surgir da multidão. Eram 2 homens robustos, com o rosto marcado por cicatrizes. E a respeito de um, Tomás sentiu um arrepio. Conhecia aquele rei. "Tomás!" ele gritou, sua voz carregada de urgência. "Não escute esse homem. Ele está no meio de algo muito maior." Os olhos de Tomás se arregalaram. O que Alan estava trying to dizer? Carlos, Rita e agora Alan? As peças do quebra-cabeça estavam longe de se encaixar. O caos se intensificou. Vozes levantadas em gritos. A multidão começando a se mover em pânico, enquanto a tensão pulsava como um fio prestes a se romper. "Ele está mentindo, Tomás!" Alan continuou, caminhando para a frente. "Você não sabe a verdade sobre sua família. Tudo isso que você vê aqui são apenas peças de um jogo mais sinistro." As palavras dele o cortaram como uma faca. "O que você está dizendo? Que jogo?" Tomás sentiu a raiva crescer, mas a dúvida começou a miná-lo. O que mais estava escondido? "Você precisa entender. Você não é apenas um rico. Você sempre foi parte de algo muito maior. E Sofia, ela não é só uma criança comum. O que a torna especial vai muito além do que imagina." Alan disse, sua voz firme. Carlos, ainda no chão, olhou para Tomás. "Isso não é verdade." "Sofia é minha filha!" gritou, mas a determinação de Alan parecia desestabilizá-lo. Nesse momento, o homem do casaco vermelho avançou com fúria e, em um ato de desespero, deu um passo à frente, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. "Não dá para proteger todos. O passado sempre volta. Tomás, você e a Sofia estão em perigo." E sem mais palavras, apontou rapidamente a arma para Alan, a tensão se tornando insuportável. "Agora, quem vai se explicar, hein?" Bum! Um tiro foi disparado. Tomás fechou os olhos, sentindo o frio descer pela espinha. Quando abriu os olhos, tudo havia mudado. Alan estava no chão, um rastro de sangue escorrendo. O choque tomou conta da cena, e Tomás sentiu a própria realidade desmoronar. "Não, Alan!" O grito escapuliu de seus lábios. O homem do casaco vermelho voou em direção a Carlos, mas a verdadeira fúria estava dentro dele. "Agora você está preso!" E com um movimento rápido, segurou Carlos contra o chão. "Tomás, sou!
Alan conseguiu gritar com a voz fraca. A verdade está lá fora. Não confie em ninguém. O tempo parecia desacelerar. Uma onda de desespero invadiu Tomás. Alan, não me deixe assim. Ele se agachou em direção ao corpo do amigo. Mas Alan já não respondia. E nesse instante de desespero total, algo incrível ocorreu. Sofia começou a brilhar. Uma luz dourada, suave, começou a emanar dela, envolvendo a todos, os olhos arregalados. Eu posso ajudar. Sabemos mais do que todos aqui. Tomás sentiu a esperança surgir, mas restava o medo. O que a sua filha realmente sabia? E o que mais estava escondido sob a superfície dessa trama complexa? O peso de tudo que acabara de acontecer o esmagava e, ao mesmo tempo, uma nova realidade pulsava à frente dele. Nada poderia ser como antes. O que Sofia revelaria agora? O brilho dourado que emanava de Sofia se intensificou, fazendo com que todos ao redor parassem em choque. Tomás sentiu a esperança renascer em seu peito. Sua filha sabia de algo. O que era? Mas antes que pudesse perguntar, um grito cortou o ar. Cuidado! Um homem gritou, mas era tarde demais. Com um movimento rápido, o homem do casaco vermelho, ainda ferido e desesperado, ergueu uma pistola em direção a Sofia. Os olhos de Tomás se arregalaram. O medo o congelou. Ele tentou gritar, tentava correr, mas as pernas pareciam pesadas como chumbo. A luz dourada ao redor de Sofia flaquejou, e a expressão dela virou de confiança para insegurança, como se ela soubesse que aquilo poderia acabar. Pai, não se preocupe, eu posso proteger. Mas não deu tempo. O disparo ecoou pelo parque, e o mundo parecia se silenciar por um segundo, como se a própria cidade tivesse prendido a respiração. A bala atingiu Sofia, mas não no corpo, e sim na cadeira de rodas dela. Um rastro de faíscas voou, e a cadeira implodiu em uma explosão de metal e fumaça. O coração de Tomás despencou. Sofia! Ele gritou, correndo em direção à nuvem de calor e areia. O caos explodiu ao seu redor. As pessoas gritavam, alguns caindo no chão, outros correndo. Mas tudo o que ele podia enxergar era a fumaça envolvendo sua filha. Com um esforço monumental, ele chegou até o local. A cadeira de Sofia estava destruída, mas ela continuava. O brilho estava ainda mais forte. Uma luz quase sobrenatural emanava dela. E naquele momento, algo mudou. As pessoas começaram a se afastar, como se fossem atraídas pela força dela, mas também aterrorizadas por isso. Pai! Sofia exclamou, erguendo as mãos. A luz dourada começou a se aglutinar, formando um escudo ao redor dela. Mas então, no meio do tumulto, o homem do casaco vermelho se reergueu, olhos ardendo de fúria. Ele não estava acabado ainda. Você não vai escapar, criatura, ele gritou, disparando novamente. Mas um destino inesperado aguardava. Uma sombra se lançou em sua direção. Com um movimento rápido, um dos homens que estava na multidão, que ninguém notou até então, se atirou na frente da bala, sacrificando-se. Ele caiu e um grito de espanto ecoou. Meu Deus! Alguém disse.
e o pânico aumentou. Sofia parecia desorientada, e Tomás percebeu uma nova tensão no ar. O que estava acontecendo com ela? A luz não só a protegia, mas controlava tudo em redor. E quando seus olhos encontraram os de Tomás, havia uma nova determinação ali. Eu posso fazer isso, pai. Você tem que confiar. Então, bem no meio do caos, algo ainda mais chocante ocorreu. O homem do casaco vermelho, furioso e ferido, gritou: Vocês nunca entenderão. Ela é a chave, a verdadeira chave de toda a riqueza, de todos os segredos. E eu vou fazê-la falar. Você não sabe quem ela realmente é. O impacto das palavras fez o coração de Tomás parar. O que ele estava dizendo? Chave? Riqueza? Ele percebeu que essa história ia além de qualquer coisa que poderia imaginar. Uma revelação devastadora estava prestes a surgir. Sofia, com a luz resplandecente ao redor, levantou o olhar com uma expressão que misturava dor e compaixão. Pai, ele está certo. Eu tenho algo dentro de mim que muitos buscam. Algo que poderia mudar tudo. O mundo à sua volta começou a tremer. Tomás ficou sem palavras. O que sua filha significava? E de repente, o homem do casaco vermelho fez uma reverência, uma estranha expressividade de controle no olhar. É hora de você descobrir a verdade sobre seu legado, Tomás. O que pensou que sabia sobre sua família é só a ponta do iceberg. O silêncio caiu, como um pesado manto, e todos pararam, esperando. Os olhos estavam fixos em Sofia, com mistura de temor e esperança. Quem somos nós de fato? Tomás teve vontade de perguntar, mas a luz de Sofia começou a brilhar intensamente, ofuscando a visão de todos. Preparem-se, ela disse, pois a verdade vai doer. E enquanto tudo se iluminava ao redor, a verdadeira natureza do que estava acontecendo se aproximava, levando todos a um abismo de revelações inimagináveis. O futuro estava prestes a se revelar. Mas a que custo? Dourada pulsava forte ao redor de Sofia, como se todo o caos da situação estivesse preparado para se aquietar apenas por conta da força dela. Tomás sentia seu coração disparar. Era como se tudo estivesse prestes a desmoronar ou, quem sabe, a se transformar em algo extraordinário. Pai, não tenha medo. Eu sei quem sou, ela gritou, a voz mais firme do que ele jamais tinha ouvido. O homem do casaco vermelho estava enfurecido, ainda debatendo seu poder. Ninguém vai deixar vocês escaparem. Ele berrou novamente, apontando a arma. Mas a luz ao redor de Sofia parecia engolir a raiva dele, como um sol ameno que derrete a neve. Você não me conhece. Isso não é o fim, ele gritou, mas já estava perdendo força. Tomás, incapaz de ficar parado, se armou de coragem. Ele precisaria se arriscar para proteger sua filha. Sofia, o que você quer que eu faça? Como posso ajudar? As palavras saíram de sua boca como um sussurro, mas ecoavam com um peso insuportável. Nesse momento, Sofia olhou profundamente para o pai. A verdade precisa ser liberada. Você e eu estamos conectados por algo maior.
Minha luz é a chave. Eles trocaram um olhar forte, um entendimento que se aprofundava rapidamente. E por um momento, todos se calaram. A cena congelou. Tomás respirou fundo, entendendo que o papel dele era mais que ser um simples observador. Ele levantou a mão, sentiu a conexão com Sofia e, para sua surpresa, começou a sentir uma energia brilhar dentro dele. Era como se a luz dela estivesse se espalhando através dele. Eu confio em você, filha. Juntos. Os policiais, atordoados, observavam a transformação. A tensão no ar era palpável. As pessoas se moviam como se os rostos de Tomás e Sofia fossem os únicos que importassem. Então, com um clamor de coragem, Sofia postou-se à frente. A luz aumentava e, antes que alguém pudesse fazer algo, ela desferiu um golpe de pura energia em direção ao homem do casaco vermelho. Um brilho intenso explodiu e a figura dele se dissipou no ar como fumaça. Sua voz desafiante transformando-se em um eco distante. O chão tremeu e um silêncio profundo tomou conta de todos. O parque, a cidade inteira, parecia respirar após o golpe. Tomás, ainda atordoado, virou-se para Sofia, que agora estava mais serena, sua energia ainda pulsando. Você está bem? O que foi isso? Ele perguntou, quase sem acreditar no que acabara de acontecer. É a verdade, pai. Tantos segredos. Isso é só o começo. Sua voz soava como uma melodia, calma e forte, afirmando o que quer que estivesse por vir. Algo estava mudando. Mas enquanto todos respiravam aliviados, um murmúrio surgiu. Um grupo de pessoas começava a se reunir. Alan, ainda caído, tentou se levantar. A verdade é muito mais complicada, murmurou, sua voz fraca, mas cheia de significado. Vocês têm noção do que isso pode provocar? As visões se cruzaram. Tomás e Sofia perceberam que agora mais mudanças virão. Não poderiam voltar ao que eram antes. O destino deles estava interligado a algo muito maior, um mistério que precisava ser desvendado. Enquanto o barulho da cidade começava a retornar, a pergunta pairava no ar. Como os segredos do passado os afetariam? Eles estavam prontos para enfrentar o que vier pela frente? Vamos juntos, pai. Isso só é o começo. Bom, ela exclamou, segurando a mão de Tomás. E ele sabia que não importa o que acontecesse, eles enfrentariam isso como uma família. A história estava apenas começando. E agora, eu preciso de você. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmagar o botão de like agora é crucial para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Isso é importante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desenlace. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere mais um segundo para compartilhar. Junte-se à nossa comunidade super exclusiva clicando no link no primeiro comentário. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.